E essa história de que Memphis Depay interessa a dois times brasileiros? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação que vem do exterior e fala também sobre Palmeiras e Nino, em que pé está a negociação com o Zenit. Quero te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que tenta avançar pela compra de Kevin Lomônaco, ex-zagueiro do Red Bull Bragantino. Para completar, a CNRD condenando o Vasco a pagamento milionário para um rival brasileiro. Já o Flamengo recusou proposta de um time mexicano. Preciso falar sobre a maior venda do Mirassol que faz sucesso no Rio de Janeiro. Tem lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, convite bem legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito, em que eu dou dicas diárias para você saber o que fazer na hora da sua fezinha esportiva, odds desreguladas, campeonatos que você não conhece, alternativas bem interessantes sem que você gaste absolutamente nada para fazer parte do meu grupo, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para esse grupo, a partir daí basta me seguir e as dicas já aparecem, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que há uma especulação grande sobre a possibilidade de o São Paulo contratar o meio atacante Alanzinho, revelado no Palmeiras e que atualmente pertence ao Moreirense em Portugal. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol que assegurou que não há nenhuma negociação, tampouco interesse pelo jogador, que é baixinho, mas tem bom talento com a bola nos pés. Já a Portuguesa tem 3 jogadores pendurados que não devem fazer parte da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Você sabe, a Portuguesa já está classificada para a próxima fase. O zagueiro Biazos, o meio-campista Portuga e o lateral esquerdo Salomão estão a um cartão de ficarem suspensos. Se tomar um cartão amarelo, não pode jogar a próxima partida para evitar qualquer tipo de situação. A tendência é que o Fábio Matias poupe o trio. Já o Botafogo pode tentar Zé Lucas, volante de 17 anos de idade do Sport, caso as tratativas com os representantes de Christian Medina não avancem. Medina é aquele jogador formado na base do Boca Juniors, que foi comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. No início do ano, o Botafogo se acertou com esses representantes, mas a verdade é que a coisa deu uma degringolada e hoje está mais fácil de o Medina não ser contratado do que o contrário. Bora fechar o giro de notícias para contar que o Cruzeiro está emprestando o meio-atacante Rodriguinho para o Fortaleza. Rodriguinho não conseguiu se firmar no elenco da Raposa e fica até o fim da temporada. Cruzeiro que ainda cogita negociar Vitinho e Joseph nas mesmas condições. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Responda rápido qual a maior venda da história do Mirassol. Se você respondeu Luiz Araújo, errou. No fim do ano passado, o Fluminense comprou Gemes, zagueiro de 25 anos de idade, por 22 milhões de reais. Essa é a principal transferência da história do Mirassol, que terminou o Brasileirão do ano passado na 4ª posição. E o Gemes acaba de conquistar seu primeiro título de expressão. Ele foi campeão com o Fluminense na Taça Guanabara. Até então, suas 2 únicas conquistas em divisões inferiores. Ele havia sido campeão paulista da Série A3, a 3ª divisão, e da 4ª divisão do futebol estadual.
titular absoluto no Fluminense desde a saída do Thiago Silva e peça importante no elenco de Zubeldia. Fluminense que faz belo início de temporada, são 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, melhor campanha do Carioca na fase de grupos, até por isso a conquista da Taça Guanabara, 4 pontos em 6 possíveis no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Flamengo que recusou nas últimas horas mais uma proposta por Luiz Araújo. O atacante de 29 anos de idade, que já havia estado nos planos do Cruzeiro de Leonardo Jardim no ano passado, interessa ao Cruz Azul do México, mas a primeira oferta dos mexicanos foi considerada extremamente baixa. O Flamengo nem deu continuidade às conversas. A proposta chegou, foi descartada e por aí ficou. A menos que o Cruz Azul melhore consideravelmente as cifras, Luiz Araújo tem tudo para permanecer. Jogador que na temporada passada viveu mais momentos como titular do que como reserva, nessa temporada, até por questões físicas, só esteve em campo em 2 jogos. Salário alto, bem acima de R$1 milhão por mês, contrato até dezembro de 2027. Ele havia sido comprado em 2023 por 9 milhões de euros junto ao Atlanta United. A pergunta que eu deixo para você, torcedor rubro-negro: em quais condições você venderia o Luiz Araújo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco, condenado pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas numa briga com o Atlético Mineiro. O Galo recorreu à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para receber o dinheiro da venda do Paulo Henrique. E o Vasco acaba de ser condenado ao pagamento de R$4,5 milhões. Importante registrar que, por ter entrado na recuperação judicial, a tendência é que o Vasco consiga uma forma bastante mais tranquila para fazer a quitação desse dinheiro. Essa é a 4ª decisão favorável ao Galo em disputas contra o Vasco na CNRD. Antes, o Vasco já havia perdido por conta do empréstimo não pago ao Atlético pelo próprio PH, além das transferências do Maurício Lemos e do Jair. Somando essas 4 cobranças e as pendências cruzmaltinas com o Atlético, giram na casa dos R$16 milhões, parte dessa grana já vem sendo paga. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que tenta avançar na contratação de Kevin Lomônaco. O Galo busca 2 jogadores como prioridade, um zagueiro e um volante. E a pedido de Jorge Sampaoli, há um enorme esforço para a contratação desse zagueiro, que pertence ao Independiente da Argentina e havia passado pelo Red Bull Bragantino. Foi em Bragança Paulista que ele se envolveu naquele escândalo de apostas esportivas e chegou a ficar suspenso por um bom período. Acabou sendo vendido para o Independiente por $3 milhões, hoje titular absoluto e valorizado, tratado como um dos principais defensores do seu país. Até por isso, a pedida do Independiente é salgada, $7,5 milhões por 70% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Independiente tem 75%, do Red Bull Bragantino manteve 25%. Importante registrar que o Galo já fez 2 ofertas, ambas recusadas. A primeira de empréstimo com opção de compra, a segunda de aquisição de 50% dos direitos econômicos por $5 milhões. E o Palmeiras já cogita esperar até o meio do ano para contar com o zagueiro Nino. Apesar de ter mandado um emissário para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Zenit faz sua pré-temporada, o Palmeiras não conseguiu avançar nas tratativas com o clube russo. A ideia do Palmeiras é ter o Nino como seu plano A, B e C. O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira é tratado no Allianz Parque como prioridade máxima. O grande problema é que, apesar de o Nino já ter aceitado a proposta do Palmeiras, não existiram avanços em relação ao Zenit. O time russo tem batido na tecla de que não quer perder um titular absoluto até o fim da temporada. E nesse momento, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira discutem se vale a pena esperar até a metade do ano, com a perspectiva de ter o Nino sem a convicção, ou tentar buscar uma outra alternativa por agora, correndo o risco de não poder mais contar com o ex-jogador do Fluminense. Palmeiras que acaba de contratar o Arias, contei para vocês no vídeo da manhã que a operação vai girar na casa dos €32 milhões, ou quase R$200 milhões, com a inclusão de impostos e também comissão. Para completar sobre o Palmeiras, registrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pretende denunciar Andréas Pereira e Luigi por conta do comportamento da dupla no jogo contra o Corinthians. Você vai lembrar que o Andréas cavou um buraco na marca do pênalti para que o Memphis escorregasse e acabou acontecendo. Depois, na cobrança do pênalti, no gol marcado pelo Flaco Lopes, a bola sobrou, o Luigi acabou chutando, acertando uma criança que estava na arquibancada. Resta saber se o TJD tem
autonomia para punir esses dois jogadores que acabaram passando despercebidos pelo árbitro. O que você pensa sobre a ideia do TJD? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Que história é essa de que Memphis Depay tem propostas de 2 clubes brasileiros? A informação é de Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha no mercado de transferências. Erra muito mais do que acerta. Para falar a verdade, foram poucas as informações que ele publicou sobre o futebol nacional que se confirmaram. Pois bem, segundo ele, 2 clubes brasileiros abriram conversas com Memphis Depay, se fazendo valer do fato de o vínculo dele com o Corinthians se encerrar em junho. Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que 2 times dos Emirados procuraram recentemente os representantes do Memphis para fazer proposta, não existiram avanços. Também não me parece nem um pouco factível que qualquer clube do Brasil se aventure nessa ideia. Por mais que o Memphis seja muito bom jogador, custo de 6 milhões de reais por mês não é compatível nem para Flamengo, nem para Palmeiras, 2 dos mais ricos clubes da América do Sul. Me parece carta fora do baralho essa possibilidade de o Memphis atuar em outro clube brasileiro que não o Corinthians, me soa absolutamente esquisita. Até porque, se fosse para continuar no Brasil, certamente o Memphis daria preferência ao Timão, onde já tem enorme dedicação e é querido pela grande maioria dos torcedores. A tendência é que o Memphis não tenha um contrato para continuar no Corinthians. A renovação de contrato é avaliada no Timão como algo muito caro e ruim. A tendência é que ele fique até a disputa da Copa do Mundo e depois vá jogar ou no mundo árabe, ou de volta à Europa, ou talvez até na Major League Soccer. Difícil imaginá-lo no Brasil. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Alan, Corinthians e Flamengo seguem tratativas. Entre Corinthians e Flamengo já existe um acordo de empréstimo até o fim da temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians vai precisar desembolsar 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, o salário dele durante o período de empréstimo 100% bancado pelo Timão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!